Olá! Então estamos iniciando aqui a nossa live. Já vou convidar o pessoal, chamar todos. E o nosso convidado já deve estar chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já está ao vivo, gravando, para que você então depois possa assistir no nosso IGTV aí. Então sejam bem-vindos. Estou enviando aqui convites para a turma toda. E daqui a pouco o Luiz deve estar conosco já. Então, o Luiz será hoje o nosso convidado aí, nosso bate-papo, da nossa live, falando sobre a comunicação nos relacionamentos. Então, como é que anda a sua comunicação nos relacionamentos? Hoje a gente vai ter um papo com o Luiz e ele é professor, né, de língua portuguesa, de letras, né, lá na faculdade do Granbury, na universidade. E também é coach, também trabalha aí com a área do desenvolvimento humano e fez alguns cursos pela Dynamis. Então a gente vai conversar com ele hoje e ele já deve estar aí conosco. Deixa eu ver. Já chegou uma galera aí. Deixa eu ver, cadê o Luiz? Onde está o Luiz? Vamos convidando o Luiz também. Luiz Roberto. Nosso convidado chegou, eu já enviei para ele. A solicitação já está entrando. A Laís, seja bem-vinda. Então, turminha aí, Michele, a Mauri, grande guerreiro. A Alice, claro, Dona Elis, você só vai assistir. bem-vinda. Então, cadê você, Luiz? Estou aguardando sua imagem. Então, como eu falei, o Luiz e eu hoje a gente vai falar sobre comunicação. E, né, como a gente está na internet, às vezes a comunicação, como na vida, né, nem sempre é rápida. Grande Amauri, Vai aí no ó, grande guerreiro. Ô, Luiz, você está me enxergando? Está se enxergando? Como é que tá aí? O Luiz parece que não está escutando. Ele, eu vou enviar de novo a solicitação para ele. Ó, a Kelly passando por aqui. Peraí, então, vamos de novo, tá, Luiz? Para que então a gente consiga aí. Então a gente vai café ou chá? Aqui, segredo. Na verdade, café. A gente tá no café. A gente está escutando a voz dele, Michele, mas assim, eu também não estou vendo ele também não está vendo. Parece que a gente está tendo um problema de comunicação para falar de comunicação. É sempre um paradoxo, né? A vida é esse paradoxo. Às vezes a gente vai falar de alguma coisa que, na verdade, é o grande problema para todos nós. E é legal isso, porque coisa que é o seu grande desafio, ao mesmo tempo você vou chamar ele de novo. Ele tá lutando lá para entrar. A gente, muitas vezes, quando a gente fala de alguma coisa que é ao mesmo tempo o nosso desafio, é legal porque a gente é aquele que transmite e também aquele que recebe a mensagem, né? Essa é a vantagem aí. E tem gente que às vezes fala assim, mas como é que você pode ensinar uma coisa que você ainda não está vivendo plenamente aquilo? São coisas diferentes, né? A capacidade de transmitir e a capacidade de viver e a capacidade também de aprender. São três habilidades distintas que a gente vive na vida, né? Ô, Luiz, está me escutando? Ô, Cristiano, eu estou escutando.
mas você não está se vendo. É verdade. Você está me escutando? Estou te escutando, mas também não estou te vendo. Não sei por quê, porque eu já aceitei aqui, eu estou te vendo muito bem, entendeu? Mas eu não estou me vendo e nem eu já tentei achar, mas não é possível que seja o sinal aqui. A Alice até ofereceu entrar no celular dela. Então entra no celular dela porque deu certo, viu? Eu vou pedir ela para vir aqui, você aguarda só um minutinho. Tá bom, um minutinho. Tá Claro que a bom. gente aguarda. Beleza. O Luiz vai chegando, eu vou falar do que a gente vai falar aqui, galera. O pessoal tá aí, passando por aqui, alguns ficando. Obrigado por você que está ficando. A gente vai conversar com o Luiz sobre comunicação. O Luiz fez tipo uma pauta, né? Ele vai falar sobre a questão da dificuldade que a gente tem de se comunicar, não só pela internet, como a gente está vivendo aqui, mas também a dificuldade no dia a dia, ou seja, o grande desafio da comunicação é esse. O que está na minha mente, às vezes, não é a mesma coisa que sai da minha boca. E o que entra no ouvido da pessoa e vai para a mente da pessoa, para o entendimento dela, também não é a mesma coisa, às vezes, que está na minha mente e nem que sai da minha boca. Olha só. É uma terceira coisa. Então, é um tríplice desafio. Às vezes, uma ideia que você tem aqui na sua cabeça, na hora que você fala, e na hora que chega na cabeça de alguém, né, pelos ouvidos, pela escuta, a ideia é totalmente outra, às vezes. E esse é um dos grandes desafios da nossa comunicação. A Alice falou, oi, mas deve ser o Luiz, né? Então, vamos ver se eu agora consigo chamar ele pela Alice. Daí a gente já vê quem é que manda nessa casa. Vamos ver se ele aceita por aí. Oi! Agora sim, pela qualidade do celular, a gente já sabe quem é que manda nessa casa, Luiz. Tá me escutando? Me escuta ou não? Escuta? Luiz? O Luiz tá arrumado. Ah, agora sim. Tô. Pela qualidade do celular, a gente já vê quem é que manda nessa casa. Ah, Alice manda, com certeza. Então, É, o meu, rapaz. Aí, ó, o meu é igual o seu, uai. Não sei por quê. vai ver que é assim, dois bicudos não se beijam. Deveriam, né? Pois é. Deveriam. Aliás, vamos começar falando disso aí, Luiz. Luiz, eu já fiz apresentações suas, que a gente já está com uns 8 minutos, eu fui falando de você, falando que você é professor universitário, falando que você é coaching. Obrigado. Mas eu não falei o quanto você é bem-humorado e o quanto que você é interessante aí na maneira de expressar, né? Você conhece muito sobre a língua portuguesa, né? Sobre a nossa língua brasileira, né? Que a gente chama de portuguesa. Eu gostaria que você falasse, até começando por aí, né? Essas expressões, tipo, dois bicudos não se beijam, de onde que saiu isso? Como é que é? Deu um pico aqui. A expressão de quê? Dois bicudos não se beijam. Ih, agora você me De onde vem apertou. essa expressão? De onde vem? Eu não estudei sobre isso, não. Dois bicudos, isso aí, geralmente, isso aí é popular. Não é? Igual fala, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, só que tem que a batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Só que tem que, com o tempo, entendeu? A tendência do falante é diminuir, então espalha a rama e ficou, né? Do jeito diferente. Esparrama. Esparrama. Ficou esparramo. Exatamente. Esparramo. É isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a língua portuguesa, né? Você passou para mim uma pauta de falar um pouco sobre a questão da dificuldade da gente se comunicar, da escuta, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, né? De como que a gente pode se expressar melhor, até um pouco sobre as suas especialidades dentro da língua portuguesa, que eu gosto muito de ouvir, sobre as ambiguidades. As ambiguidades? Sobre as particularidades aí da língua portuguesa, né? Então, Luiz, a fala é toda sua. Pode começar falando um pouquinho para nós aí sobre linguagem.
Linguagem. Então, eu só a título de curiosidade, nós como fomos colonizados por Portugal, né? E o único país da América do Sul a falar português é o Brasil. Por quê? Porque a língua é a identidade de um povo, tá? Então você pode ver que os países ao redor falam espanhol, mas o Brasil, seja do Oiapoque ao Chuí, é língua portuguesa e não se mistura. O que pode acontecer num país continental igual o nosso é que os regionalismos, eles são presentes. Então, às vezes, uma maneira de falar aqui no Sudeste sobre alguma coisa é diferente do Nordeste. Mas isso, uma vez, né, onde que não se deve haver o preconceito linguístico, porque não existe um lugar que fala certo ou errado, fala diferente, não é? E a língua portuguesa, não só a língua portuguesa, como as demais, o que nós devemos como cidadãos, né, evitar o preconceito. Então, se alguém vem do interior e esse alguém não teve o acesso à escolaridade, falou nós vai, nós foi, ele não deixou de falar português, ele falou português fora da norma padrão, não é? Mas você entendeu, então tá aí. É claro que existe o regionalismo, às vezes nós usamos uma linguagem mais coloquial e uma linguagem um pouco mais erudita para ser usada em lugares especiais. Mas, evidente, vamos supor que nós estejamos aqui num churrasco entre amigos. Aí eu pergunto, alguém pergunta, você viu o Cristiano aí? Aí eu respondo, eu vi ele chegar. Eu vi ele mesmo. Para que eu vou falar naquele ambiente? Eu o vi chegar. Aí parece um pouco... eu ouvi. Aí parece um pouco pedante, não é? Então você vai adequar a língua. É claro que nós temos uma certa escolaridade, ninguém aqui vai falar nós vai, nós foi. Mas também eu não preciso usar a terminologia um pouco mais técnica, por obséquio, você por gentileza, a não ser num lugar específico. É isso. Tem gente que às vezes fala nós vai, nós foi, usa esse linguajar assim, dito, entre aspas, como linguajar do campo, né, da roça, mas assim, tem gente que fala meio que modismo, né? Essa coisa do modismo, ô Luiz, como é que é isso dentro da linguagem assim? Tá certo, não tá certo? Não, Por exemplo, hoje em dia a gente está. Eu sou muito de modismo, agora mesmo. Eu falei assim: em vez de eu falar está certo, não está certo, eu falei está certo, não está certo. Você falou aí, não deve ter o preconceito, mas no dia a dia, como é que é isso? Você falou do churrasco? Não, por exemplo, você deu o exemplo aí do está certo, que você usa o tá certo, né? É porque a tendência do falante sempre é diminuir a fala por uma coisa mais rápida. Por exemplo, lá na época do Império, bem antigo, as pessoas falaram vossum se, van se, vós vi se, e foi diminuindo até chegar no você, que hoje a gente fala se. Você está bem? Você está bem? Ou VC, né? Ou VC, né? Na escrita, o VC é mais para agilizar, entendeu? Só que tem que essa coisa de, na escrita, colocar o VC, pode haver uma certa dependência meio que psicológica, aí a pessoa vai fazer um concurso e ela está fazendo uma redação. Se colocou o VC ali, já acabou tudo, porque a escrita é diferente da oralidade. Aí ela não muda. Quer dizer, a galera que está escutando aí, você que tá conosco aí, você que conhece gente aí para cursinhos, depois a gente podia fazer uma live para a galera dos cursinhos, né? Legal. Mas isso aí é importante, né? Por exemplo, para uma redação e tudo mais. Na internet, tudo bem ou não? Porque também causa ambiguidade. Ó, o Marcelo aqui de Paula, em breve vai fazer live também, o Marcelo. Ele escreveu aqui para a gente, ó. MT bom. Isso, muito bom. Escreveu mal. Não, você entendeu que era muito bom. Eu entendi. É porque você está querendo. Mas não está escrito muito bom. Está escrito outra coisa. Você entendeu? E aí, é que eu te pergunto assim, até na internet também vale?
essa questão coloquial da escrita igual está acontecendo? Aqui vale, por quê? Porque é uma coisa descontraída. Agora, uma Aham, documentação mais formal, um documento para entregar numa instituição, claro que você não vai colocar o MT. Você vai colocar a palavra de acordo, muito, entendeu? Você não vai colocar o aham, VC, você vai colocar o você, ou a Vossa Senhoria, ou nunca o senhor, entendeu? Até o pronome de tratamento tem que ser adequado. A pessoa deu a sim. liberdade de você falar você, beleza. Geralmente a pessoa não precisa nem ser idosa, mas ela tem uma pessoa desconhecida e tem um certo cargo, a gente chama a pessoa de senhor ou senhora. Não pela idade, mas Uhum, pelo respeito. Agora, a escrita, uhum, ela é diferente do coloquial. Por quê? Porque a língua escrita ela é formalizada, é uniformizada. E tem que manter as regras gramaticais ali. Você não precisa escrever um artigo monográfico com palavras altamente rebuscadas. Por quê? uhum, Porque o objetivo é atingir o leitor do outro lado. Se você coloca, por exemplo, um advogado, ele faz um processo, onde que a pessoa que fez o pedido para ele entrar naquele processo, talvez ele não vai entender. Então, sabe, vai ficar uma linguagem técnica muito rebuscada. Então, até uhum. mesmo dentro da linguagem técnica, até os profissionais da área de direito já estão usando uma linguagem que atinge a pessoa, senão ela não vai entender. Entendeu? É Entendi. nesse sentido. Então, adequar a língua. Agora, se for um poema, diferente de poesia, não sei, na hora se você quiser eu explico, poema e poesia, aí tem uma liberdade poética que você pode usar, entendeu? Uma linguagem diferenciada. Música, licença poética que chama. Aham. Então tem diferença, poema e poesia. Isso. O poema, Poema e prosa, né? Tem uma pessoa que está vendo aqui, está nos assistindo, que eu tenho certeza que ela gosta muito de poesia. Ela até trabalha com uma outra pessoa que ela recita poesias. E aí, recita poesia ou recita poemas? bom, a poesia, o poema, se você olhar o poema escrito, você vai ver lá que tem as estrofes, os versos, tudo direitinho, tá? Então você só de olhar a estrutura, você já sabe que é um poema. A poesia é o conteúdo, o que passa para o leitor. A poesia está dentro do poema. E às vezes está escrito em prosa, um artigo em prosa, mas com uma linguagem poética, onde que você vê a poesia dentro da prosa. É essa a diferença Uhum. de poema e poesia. A poesia é o conteúdo que se quer passar, não é E, e o poema seria a estrutura. a estrutura. O poema é a estrutura, a poesia, o que está dentro daquele poema? Existe uma poesia a se passar, nesse sentido. E não Legal. necessariamente tem rima. Tem uns que não nem rima tem, porque rima é um estilo, não é? Legal. Rima, então, é uma coisa, poema é outra coisa, e poesia é uma outra coisa. É isso mesmo? Você pode Entendi? fazer um poema, né? Sem rima, mas que ele tem uma poesia, ele tem um sentido, ele tem uma palavra, uma frase que leva a pessoa a pensar, não é? Aham. É uma coisa subjetiva. Exatamente. É um É conteúdo que você. diferente é diferente da prosa. A prosa é um livro, né? São linhas que está lá direto. Aquilo ali é uma prosa, é um conto, é alguma coisa assim. Prosa já é mais objetivo, né? Mas às vezes você pode ter uma prosa que tem uma linguagem poética, aonde dentro Olha, da linguagem poética você extrai o sentido das coisas que o autor quer dizer. isso que você está falando, eu vou pegar carona aí, tem muito a ver com a PNL, que a PNL a gente trabalha duas coisas. A Carol usei A aí, Carol, adoro poemas adoro poema. concretos. Vou recitar um para você, Carolzinha. O tijolo. Brincadeira. Brincadeira muito sem graça. Eu também não gostei. Não. Vamos lá. A gente tem na PNL a estrutura e o conteúdo, né? Duas Uhum. coisas diferentes. Então, assim, a estrutura, igual você falou aí do poema, né? E a
o conteúdo que seria a poesia é a mesma coisa lá na PNL que a gente fala o que a pessoa está falando e como a pessoa está falando, ou como ela está expressando, né? Obrigado aí vocês que estão rindo em solidariedade. Foi ruim a piada, mas assim, obrigado mesmo assim. Você que está rindo. Então, assim, PNL tem muito a ver com isso, né, Luiz? Assim, a questão da estrutura, como a pessoa fala. Aliás, a gente até foca mais na estrutura. Nem tanto o que a pessoa fala, mas como ela fala. Né? Pegando o gancho do que você falou aí de poema e poesia. Me Uhum. fala um pouco de experiência na PNL conosco aí, para a Dinamis. Momento merchan, aquele momento, Você fala. no momento que a gente fala da Dinamis, né? O que você... Qual foi a sua experiência, né? Com os cursos, com a PNL, com o coach. Você fez o coach conosco, Isso. depois a PNL. O meta, exatamente. Bom, os cursos que você, né, dá para nós, olha a ambiguidade, dá para nós, hein? Os cursos, Luiz. Poxa, Os cursos, é isso aí. põe mãos lençóis aqui, rapaz. Por favor. Hein? Não me põe maus lençóis. Não, de Olha jeito só. nenhum. A programação neurolinguística, os seus cursos, eles nos faz pensar e tirar dentro de nós coisas que nós temos que trabalhar em nossas mentes. Então, ele abre caminhos, e se alguém não fez, se estiver aí, as pessoas que estão assistindo, se alguém não fez, eu recomendo, pode fazer, porque aprender programação neurolinguística, linguística tem a ver com a fala, e você programar o seu cérebro diante dos seus pensamentos, diante de uma situação mais difícil, você se comportar de forma, aquilo é como se tirasse um peso das suas costas, porque você vai ter sabedoria de enfrentar uma certa situação. Então, nota 10, sabe? Eu recomendo, e isso aí é fundamental para a vida da gente. A PNL, a maneira de pensar, porque tudo se liga, uma coisa se liga na outra, entendeu? Então Olha, para quem não sabe, obrigado, viu, Luiz? Para quem não sabe, o Luiz é esposo da Alice, da Maria Alice, né? Que nós tivemos uma live com ela semana passada, falando sobre a questão das doenças, as emoções e tudo. E tanto o Luiz quanto a Alice, né, eles participam lá dos cursos lá da Dinamis. Eu tenho esse prazer enorme de ter essas duas pessoas, dois profissionais fantásticos e duas pessoas também fantásticas. Então, assim, a recíproca é a mesma. Você falou bem dos cursos, eu estou falando bem de você. É diferente. a Alice está aqui perto. Mas o carinho é o mesmo, a linguagem, né? Carinho aí com vocês é a mesma. A Carol está falando aqui, a live só está no começo. Inclusive, é só para quem chegou depois, para justificar, porque está vendo você com o nome Alice JF, é só para justificar que com o meu celular não funcionou e o dela funcionou, né, ok? Só para justificar quem está chegando agora. Despistando um pouquinho, né, Luiz? A gente sabe que é um alter ego também. Ô, Luiz, me fala uma coisa. Fala, amigo. Tô brincando. Me fala uma coisa. Sobre. Agora sim, já está uns 23 minutos de live, ainda falta mais menos de 40 minutos. A cara tá falando só já começou, mas vai voar essa nossa live aqui. Me fala um pouquinho sobre a questão dos tipos de linguagem, né? Como receber demonstrações da linguagem. Você me falou isso, você colocou isso numa pauta para mim. E eu tentei entender. Olha só como é que são as coisas, né? Eu procurei entender o que você me disse. Só que eu entendi, eu tenho quase certeza que eu entendi outra coisa. Me fala o que você quis dizer com isso aí, né? Expressar o amor na sua própria linguagem. Essa semana eu vou fazer um monte de live falando sobre relacionamentos, amor, olha só como é que são as coisas, né? Pegando o gancho que eu falei lá no início, às vezes é o nosso problema, eu pego o desafio de falar sobre isso. Então, essa semana a gente está falando muito sobre relacionamentos. Amanhã eu vou falar com a Janaína sobre vender, que é uma parte também a ver com relacionamentos. Isso. Quarto, eu vou falar sobre o Enneagrama, os 9 tipos, o amor. E hoje a gente está falando sobre
expressar o amor com a linguagem. Como é que é isso, Luiz? Bom, eu coloquei aqui, tentar expressar amor em sua própria linguagem a alguém que possui outra linguagem é o mesmo que fazer uma declaração em hebraico para alguém que só fala alemão. É isso? Entendeu? Isso, você colocou esse tópico, e aí fala um pouquinho para nós o que é esse tópico, depois eu falo o que eu entendi desse tópico. Vai lá, manda ver. Tentar expressar um amor numa linguagem. Então, às vezes a pessoa tem um temperamento, é mais ou menos como se colocar no lugar do outro. E às vezes a pessoa fala numa linguagem que ela amorosa, que ela está pensando ou achando que o outro está compreendendo. Mas o outro é tão racional, e é tão racional que para ele é aquele indiferente. E essa é indiferente, mas não significa que ele não esteja entendendo. Não significa que ele não esteja dando valor a isso. Só que tem que a pessoa aqui fica muito ofendida porque ela falou, ela se declarou, mas não houve conexão. Mas dentro daquela realidade, o outro entendeu, mas ele não demonstrou essa conexão. Aí vira um sofrimento. Eu falei, mas a pessoa é fria. Você está entendendo? A pessoa não deu valor àquilo que eu falei. Sabe? Então, o que é necessário pensar? Bom, eu acho, né? É a pessoa transmitir, tendo a PNL já incorporada em si, entendendo que não significa que o outro não está fazendo, está desprezando. É a maneira dele, sabe? A expectativa é sua e não do outro. Eu não sei se foi isso que você compreendeu. Lá no início da nossa live, quando a gente estava procurando se conectar, né, eu fazia uma introdução sobre essa dificuldade nossa, que está na nossa mente. Não é a mesma coisa, às vezes, que a gente fala. A gente pensa uma coisa, mas na hora de expressar é outra. Sim. Na hora que chega na cabeça da pessoa é outra. E na hora que ela dá o feedback do que ela entendeu, do que você falou, que não é o mesmo que você pensou, ela fala também uma outra coisa. Então, são 4 coisas diferentes numa mesma ideia. Né? O que a pessoa pensa, o que ela fala, o que o outro entende e o que o outro expressa no que entendeu. Então, é muito... vamos dizer assim, a linguagem é muito desafiadora mesmo, né? Porque a pessoa de um lado, ela expressa alguma coisa, parece que ela tem uma certeza que o outro está entendendo. E às vezes ele entende, mas ele não compreende. Ou então ele compreende, mas não entende. Que é diferente, entendeu? Então ele Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, Luiz? Fala para nós. Entender e compreender. Qual que é a diferença? Bom, entender. Eu entendo o que você está falando. Eu entendo, mas eu não compreendo. Então eu penso que é alguma coisa que compreender é uma coisa mais dentro do coração. Ele compreendeu a fundo. Interpretar. Entendeu? É igual ouvir. Compreender, então, tem a ver com empatia, né? Ele compreendeu tanto que aquilo foi claro para ele, igual uma água cristalina. Foi claro, objetivo. Eu te entendo, mas não necessariamente eu te compreendo. Eu te entendo, eu entendo o seu lado, eu entendo o que você quer falar para mim. Eu entendo que você está se expressando, mas ele não incorporou aquilo. Isso que eu entender é mais racional, hein? Isso que eu fiz agora no coach, o coach é um tremendo desafio por conta disso, né? O que a pessoa pensa, o que ela fala, o que o coach ouve e o que o coach dá de feedback, esse que é o grande desafio do coach. Por isso que o coach precisa ser especialista em comunicação, não no sentido de oratória, mas nesse sentido da estrutura da comunicação, né? Esse que a gente trabalhou bastante no curso de coach aí. Isso que eu acabei de fazer na hora que você está falando de entender e compreender, chama inferência, não é isso? As inferências é diferente dos pressupostos. Por exemplo. Isso, vamos lá. Né? Então, qual a diferença? Então, de repente, você tem um amigo que todo dia ele passa em frente à sua casa e te cumprimenta, porque ele está indo para o trabalho. Tá? Só que tem que num determinado dia, ele não passou em frente à sua casa. Aí você pode fazer inferência. Ou seja, ele não passou porque aquele dia ele pode estar de folga. Ele não passou porque ele foi por outro caminho. Mas você não sabe o que aconteceu. Então você está fazendo uma inferência.
né? O Uhum. pressuposto é assim, por exemplo, Flamengo novamente é campeão. Se ele novamente é campeão, pressupõe que ele já foi no campeonato anterior. Então é uma coisa óbvia, uma coisa lógica. É diferente. O pressuposto é o óbvio. A inferência é uma possibilidade. Ah, tá. Então o pressuposto parte de uma certeza, Isso. uma Aí, certeza. aí existem algumas palavras que te faz levar a essa pressuposição. O Flamengo novamente é campeão. Se novamente é campeão, significa que ele foi campeão anterior. Isso é fato, isso é certeza. Né? Mas aí, Luiz, aí também entra o negócio da ambiguidade. Hum, Tipo, me deu vontade de ir a Fernando de Noronha de novo. Qual é a pressuposição? se te deu vontade de ir a Fernando de Noronha de novo, pressupõe que você já esteve lá. Aí que tá. Pressupõe que eu já tive essa vontade outra vez. E tá dando Ah, ela de sim. novo. Entendi. Isso é ambiguidade. Eu não tinha parado para Isso pensar. é ambiguidade. É porque Total ambiguidade. a ambiguidade é quando você pergunta se a pessoa, por exemplo, igual, né? Oi, tudo bem? Aonde você quer ir? Ah, você que sabe. Sendo que tem um motel aqui Aí, na saída que chama Você que sabe. Aí fica não ambíguo. conheço, eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Não tenho conhecimento sobre esse assunto, nunca ouvi falar. Olha só, vamos falar sobre ambiguidade, que eu sei que é o seu carro forte. Na sua palestra, né, que você fala, muito motivacional, tudo, você fala sobre a parte das ambiguidades. Eu quero muito que você fale aqui, porque tenho certeza que a galera vai gostar. Mas eu não quero também tirar aí as dicas que você tem sobre linguagem. Eu entendi, Luiz, na hora que você estava falando sobre expressar amor, que às vezes as pessoas não entendem, eu entendi justamente a questão de um negócio que eu conheço, que vem do PNL, né, chama As Cinco Linguagens do Amor. Você já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não tenho assim. Basicamente, eu prefiro que você fale. Então, é de um cara até evangélico, o Gary Chapman. Ele é um autor, um escritor evangélico, né, conhecido, né? E estou falando isso porque você, né, é evangélico, né, metodista, mas eu não sei se conhece ele. Então, assim, esse autor ele fala de 5 maneiras diferentes das pessoas expressarem amor. Como a gente está falando de linguagem aqui, não é só linguagem verbal, né? Linguagem verbal e não verbal. Ele fala primeiro de afirmações linguísticas, quando a pessoa fala assim, eu gosto muito de você, que é o exemplo que você deu, né? A pessoa vai fazer aquela baita declaração de amor e o cara fala, obrigado. Termina ainda com eu te amo, né? Eu te amo. Ela, obrigado. É verdade. É pesado, né? Mas além dessa, então ele fala isso, que existe essa incompatibilidade, às vezes, de linguagem ou de comunicação, que a pessoa tem o hábito de se expressar com afirmações linguísticas, mas o outro lado, né, que está ouvindo, às vezes tem vamos dizer assim, percebe-se amado de uma outra maneira, como, por exemplo, com presentes. É um tipo de linguagem que ele fala, o segundo tipo de linguagem, receber presentes. E tem gente que expressa amor dando presentes. Eu sou bem do tipo assim, eu expresso dando alguma coisinha para alguém para expressar o meu carinho, o meu afeto aí pela pessoa. Uhum. Já já o terceiro tipo é o do tempo, que aí muitas vezes a pessoa dá um presente para outra, ela fala assim, mas eu não tenho nem tempo para ficar comigo, nem um pouquinho, né? É o tempo de qualidade, ficar com o outro Uhum. um tempo. Uhum. A quarta linguagem é do fazer as coisas pelo outro. Tem gente que, para expressar carinho, para expressar amor, vai logo para a cozinha, prepara alguma coisa, ou então serve o outro de alguma maneira prática, né? São pessoas assim, que não são muitas vezes tanto de falar, Me mas fala o jeito de expressar amor é fazendo algo alguma pelo outro. coisa. E o último é o toque físico. São pessoas que
precisam de tocar. Essas, então, agora na pandemia, estão sofrendo muito, né? Por conta de não conseguirem ou não poderem se expressar fisicamente. Mas tem aqueles que são os mais sinestésicos, que precisam tocar no outro, precisam abraçar o outro, precisam brigar com o outro, às vezes, para até mesmo demonstrar amor, é o jeito mais sinestésico. Então, as 5 linguagens: afirmações, presente, tempo, serviço e a questão do toque físico, né? Falei já para a galera que quiser saber, né? Pensei que você tinha falado um pouco disso, né? De expressar amor, aí me veio essa lembrança aí desse 5 linguagens. É porque isso também é a expectativa do outro. Então, vamos supor, de repente tem uma pessoa que gosta muito do toque. E o outro, igual, por exemplo, você, que gosta de dar um presente para expressar um amor, aí o outro, ele valoriza o presente, mas para ele, para a pessoa que está recebendo, ela gostaria mais de um toque, porque ela foi acostumada assim. E às vezes ela não valoriza isso. Ela acha que foi assim, poxa, ele é tão assim, basta um presentinho que ele acha que está... Mas você não teve culpa, igual o caso de uma senhora, não sei se eu já comentei com vocês, tinha uma mulher, uma historinha rápida, que ela ficou grávida e quando ela foi ganhar um neném, ela ligou para o marido dela e ele falou para ela assim, não, então vai para o hospital que lá eu te encontro. Só que quando ele chegou no hospital, o neném já tinha nascido, aquela coisa toda, e ela carregou por muito tempo, que marido, né, sem graça, que ela ficou carregando aqui, o filho nascendo e ele não foi, porque ele estava trabalhando. Só que ela nunca parou para perceber, depois de muitos anos que ela fez um curso de amor exigente, e ela parou, deu um clique nela, e ela parou para pensar, nossa, eu carreguei isso por muito tempo, achando que o meu marido nunca me deu valor nem para o filho, sendo que ele estava acostumado, veio de uma família que a mãe dele, ao ter filho, é a coisa mais natural do mundo. Para muitos filhos. E para ele, aquilo era apenas um detalhe. Mas não significa que ele não estava valorizando. Mas na cabeça dela, ela sofreu muito tempo achando que ele estava assim, indiferente. Mas depois que ela compreendeu o outro lado, é como se ela tivesse renascido. Entendeu? Olha o tempo que eu perdi, ela pensando, né? Então ela verbalizou isso. Isso se tornou público. Por isso até que eu estou contando. Então isso tem muito a ver com a expectativa do outro. Né? Valor familiar. A Cássia está falando aqui, eu gosto de dar presentes e gosto muito do toque. O toque não pode agora, Cássia, mas o presente eu aceito. Legal, legal. O Jorge Júnior... Lá da Cessa entrou, seja bem-vindo. O Jorge Júnior é da Estevam, né? Não, da acessa.com. É da Acessa. Isso. Confundi as entrevistas. Desculpa, viu, Jorge? Já vai me cortar aí como é que fala? Até fugiu a palavra. Aí, olha só, eu sei o que eu quero dizer, mas a minha palavra eu não encontrei muito a palavra aqui. Né? Como é que chama? Colunista. 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 A Silmara Ribeiro está falando aqui. Que gosta muito de falar e do falar. Legal. Isso, legal, legal. O pessoal está aí gostando da live, participando. Vamos falar das ambiguidades, Luiz. Seu carro-chefe aí na palestra, porque sua palestra é toda boa. E na hora que chega as ambiguidades, eu percebo que é a hora que o pessoal mais ri, porque realmente muita gente leva a nossa mente para outras direções, né? Tipo assim, entender uma coisa, entender outra coisa. Fala um pouquinho para nós aí das ambiguidades. A ambiguidade é quando a pessoa ela expressa de uma maneira, ela pensa numa coisa, ela expressa de uma maneira e o outro entende outra coisa completamente. Na escrita, ela é mais forte do que na fala. Agora, a não ser que a pessoa, por exemplo,
Isso é uma ambiguidade. Geralmente, um amigo chegou por trás do cristiano e falou alguma coisa. Chegar por trás já dá uma certa ambiguidade. Eu pensei que ele falou alguma coisa, mas chegar por trás, a não ser que você não queira que ele chegue por trás. Tá vendo? Ô, Luiz, não faz isso não, até eu olhei aqui assustado agora. É. Mas então, a ambiguidade, a pessoa quer dizer uma coisa e o outro entende outra coisa. E os dois estão certos. Porque a frase dá margem para os dois terem razão no entendimento, é isso? Isso, só que tem que, quando é na escrita, se ela for mal formulada, aí a pessoa pode falar assim, mas não foi isso que eu quis dizer, mas é isso que eu entendi. Igual uma pessoa escreve assim, eu gostaria que você fosse na rodoviária e comprasse uma passagem para as 8 horas, eu preciso ao Rio, um exemplo. Só que tem que, na cabeça da pessoa que pediu, ele quer ir, era de dia, ele queria às 8 da noite. Aí a pessoa vai lá e compra no dia seguinte, 8 da manhã. Porque às 8 da noite são 20 horas e não às 8. Mas como isso é coloquial, entendeu? Então ela que interpretou. Quer dizer, ela não está errada de ter interpretado isso. Entendeu? Mas o outro escreveu porque ele pediu uma coisa e confundiu o horário. Então isso é uma ambiguidade também. Quanto mais específica a pessoa for, mais ambíguo tende a ser, então. Você chega numa loja, aí tem um cartaz escrito assim, baixamos as calcinhas. Quer dizer, a pessoa ela não expressou que baixamos os preços das calcinhas, abaixamos as calcinhas. Ou seja, a pessoa entra e dá a entender que ela vai lá e abaixa a calcinha dela. Então tem que ter cuidado com o que escreve, entendeu? Calma, não é assim. Então aquela história que você também, acho que você contou, né? Moça, eu quero uma rasteirinha. A moça chega na loja de sapato, né? Eu quero uma rasteirinha. Olha, você conhece o meu irmão. Você conheceu o Virgílio, meu irmão. Isso é um fato que aconteceu. Há muitos. Ele mesmo. Aí o que acontece? Ele estava muito em São Paulo, isso era nos anos 70, sabe? Em São Paulo. Aí os meus primos que moram lá, eles pegaram um ônibus para ir para um determinado lugar. Só que tem que aquela roleta do ônibus, passou todo mundo. Na vez do Virgílio, a roleta ficou emperrada. Era só a pessoa ali da roleta levantar com o pé para ela rodar. E ele, muito tímido, não falou nada. Quando estava chegando no ponto, o pessoal lá na frente olhou para trás e ele preso. Aí gritaram, ô Virgílio, é o próximo ponto. Aí ele, no desespero, gritou, não posso, tá duro. Entendeu? Isso aí. Era a roleta que estava dura. Mas ele falou, o ônibus todo olhou para trás. Isso é um caso verídico. Isso é uma Bíblia. Errado, né, no ônibus. E depois dessa declaração, houveram muitas inferências. Muitas. Daí fica por conta da imaginação de cada um. Não é? Legal, legal. Tem várias que você vai mostrando na palestra, né? Várias imagens. Várias imagens que eu vou mostrando na palestra. Aí Tem a do barbeiro lá? Corta o cabelo e pinta? Tem também, corta o cabelo e pinta. Esse daí tem, corta o cabelo e pinta. Quer dizer, ele quer pintar, ou cortar o cabelo e fazer a tintura. Isso é normal, mas para uma pessoa que é um pouco mais atenta, não é? Coitado, aí ele já vai pensar em bobagem, não é? Igual aquele cinema que estava anunciando 3 filmes simultaneamente. E aí, comeu Homem-Aranha? Né? E aí, comeu, tinha um filme assim, estava escrito assim, e aí, comeu. E o outro depois o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Aí juntou os dois, deu problema para o Homem-Aranha. E aí, isso mesmo. E aí, o Homem-Aranha? Aqui é a reencarnação. E a reencarnação? A reencarnação. Aí foi uma brincadeira de uma mulher que apareceu dentro de uma palestra minha, né, que a mulher estava revoltada, que eu estava desfazendo um monte de ideia, né, em cima daquelas coisas do livro segredo, aquelas coisas esotéricas, estava desfazendo as ideias, assim, para PNL mesmo, né, a mulher falou assim, pelo amor de Deus, e a reencarnação? Eu não estava lá, mas a Alice comentou comigo sobre isso, a reencarnação, então sempre tem essa brincadeira, reencarnação. Ele não esquece, a Maurita sempre tem essa brincadeira aí. Letícia apareceu aí também, seja bem-vinda.
Então, Luiz, sobre as ambiguidades, né, a gente falou até razoavelmente pouco, porque assim, o legal é quando você mostra ali as imagens, Ah, né? é, fica Tipo, mais divertido, porque tem as imagens, você está entendendo? Igual tem e o auto. tem daquele biscoito, né? O cookie, né? É, porque tem, aí o cookie é um biscoito, né? Isso, um Aí, biscoitinho, mas né? na imagem eles se fazem de propósito, aí parece um rapaz atrás de uma moça e ela fazendo uma Uhum. cara assim, como se estivesse sofrendo, né? Rindo entre os dentes, e ele rindo satisfeito atrás dela. Comer cookie é bom, entendeu? Aí, mas Pois é, ué. não O é? biscoito é muito bom. O É, uai, biscoito é muito bom. o biscoito é ótimo, né? Eu gostei também. Uhum. É isso aí. Essa E todo mundo está imaginando o biscoito. todo mundo está imaginando. Exatamente. Mas e aí, Luiz? Aí você tem umas dicas também sobre identificar a linguagem da pessoa, do parceiro, no caso, né? Nós já falamos das 5 linguagens aqui do amor. Quero que você dê essas dicas aí. Acho que você escreveu umas 10 dicas, mais Eu ou menos, né? escrevi aqui, além de saber comunicar, é importante saber ouvir. Legal. Seja num relacionamento entre casais, namoro, marido e mulher, ou então relacionamento de trabalho também. Porque às vezes a pessoa, no afã do estresse, ela quer provar para outra que aquela situação ela tem razão, e todo mundo fala junto e não escuta. O outro tem que ouvir, assimilar, introjetar, pensar, e quando o outro for dar a sua versão, porque tudo numa história há duas versões, né? O outro Uhum. tem ter a chamada escutativa, é escutar, ouvir e colocar no É lugar legal. do outro, porque Isso já é o Luiz coach com língua portuguesa. Legal. isso, né? Mas é uma coisa está interligada. Então, o escutar o outro, o que o outro tem a dizer, porque ele tem a visão de mundo, porque ele traz, a pessoa traz consigo, né, toda uma vivência, uma criação, uma maneira de ver o mundo. E de repente, o outro tem uma maneira diferente, mas na hora de se comunicar, ela quer pensar que ela é o dono da verdade, porque ela pensa isso. Não que o outro não concorde, mas ele tem outra visão, é mais amplo, entendeu? E aquele Aham. detalhe que ela falou não é muito relevante para o outro. E às vezes a pessoa sofre, porque a pessoa poderia ter visto de maneira diferente, ela não me ouve, né? Não me escuta. Ou então, porque o silêncio também é uma resposta. Às vezes a pessoa Legal. Vamos falando as dicas, né? não Porque é. falta 13 minutos para a gente Quantos fechar a minutos? live aí. Dá 13 13. minutos só. Aí a gente vai falando, você pode ir falando todas elas, ou até depois, se quiser postar elas aí junto, né, pro pessoal. Mas fala mais algumas aí para gente. O Peter Drucker é o pai da administração. Então tem uma frase dele muito interessante. O mais importante na comunicação é ouvir o que não é dito. Porque, entendeu? É escutar com os olhos, ou enxergar com os olhos, ou é aquela coisa do além. A pessoa, ela falou alguma coisa, mas nas entrelinhas da palavra tem muito aquilo. É tom de voz. Escutar com o coração é importante. Entendeu como é que é? É escutar Uhum. além daquilo. Então é escutar, é ouvir aquilo que não é dito. A pessoa não disse, mas é através até da expressão corporal. A pessoa fala muito através do olhar, através do tom de voz, através das Uhum. mãos, da maneira de se portar, entendeu? Isso é uma Legal. maneira também. E é capaz de Você fala também de expressar sentimentos, né? expressar Expressar sentimentos. sentimentos. É preciso ser capaz de comunicar sentimentos negativos. Eu coloquei aqui. Isto é, precisamos conseguir explicar ao nosso companheiro ou companheira como nos sentimos com alguma coisa que aconteceu sem que isso gere uma briga ou uma discussão. Ou seja, você tem a ter a liberdade de expressar aquilo que é negativo, que não te agradou.
Mas tem que também ter Uhum. uma certa maturidade do outro, ouvir e não ficar só na defensiva. Entendeu? Porque às vezes para Entendi. você uma certa palavra é apenas um detalhe, mas para o outro é aquilo que machuca e tem que ser respeitado. Então, falar aquilo que é negativo, mas sem ofender. Não há necessidade. É o diálogo, entendeu? Então, isso é uma expressão mais tranquila. Se no fundo, depois de tudo conversado, não houve acordo, mas pelo menos houve respeito, Uhum. entendeu? Com certeza. É nesse sentido. Isso é o mais importante, né? É, Agora, tá dizendo quem que disse aqui, para quem sabe ler um pingo é letra, Silmara Ribeiro. Silmara, Silmara Ribeiro. Ela falou, para quem sabe ler um pingo é letra, né? ela quis dizer que nas entrelinhas ela consegue captar. Às vezes a pessoa, Legal. às vezes a pessoa fala uma coisa, mas não é aquilo que ela quer falar. O olhar já condenou. Uhum. Ela vê, às vezes o outro só fala para agradar, mas não foi de Legal. coração. Então, uma pessoa mais esperta, mais atenta, ela capta essa mensagem, Uhum. mais sensível. Legal. O outro disse, mas foi da boca para fora. E eu percebi isso. Isso acontece. Legal. O, o, o Enneagrama, que também está sendo um hábito meu recorrente falar dele, né? Principalmente essa semana, a gente vai falar um pouco sobre relacionamentos, eu vou falar dos tipos. Tem também o estilo de linguagem, né? Eu vou falar um minuto aqui os 9 estilos, mas o tipo um que é o perfeccionista, é aquelas pessoas que falam mais de uma forma moralista, né? Enquanto que o tipo 2 já que é uma pessoa mais ligada a relacionamentos, fala de uma forma mais bajuladora. Isso serve para você ter identificar os tipos pelo jeito que fala, né? Pela linguagem Exatamente. da tipo. O tipo 3 é o tipo mais propagandístico, aquele que parece que está sempre te vendendo alguma coisa. Já o tipo 4, ó, tipo 4 aí, Ah, já sou é eu. o estilo mais lírico, ele tem um jeito meio poético de falar, sabe? Meio suspirando, ou assim, inspirado, aquela coisa meio saudosista. Já o tipo 5 é mais analítico, mais científico, aquela linguagem meio jargão, né? Técnica demais, que às vezes você falou, né? Uhum. Fica mais, tem a tendência mais desse. O tipo 6 é uma linguagem mais ansiosa. Ou ele fala rápido demais, ou gaguejando. Né? Já o tipo 7 é o tipo tagarela. Fala, 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 e continua falando. No caso aqui. O 8 já é aquele tipo mais intimidador de falar. Né? Aquele jeito que fala e parece que vai fazer alguma coisa de grave com você. Mas ele está só falando uma coisa normal. É o jeito da pessoa. É. O 9, né, é aquele jeito monótono, tranquilo, monotono, né? Um único Uhum. tom para poder não causar conflito, já que os 9 são assim esse tipo mais da paz. Falei rapidinho os 9 tipos para a galera aí, quem interessar mais. Quarta-feira tem a palestra às 20 horas dos 9 tipos, das 9 maneiras de amar. Luiz, quero que você termine aí falando um pouco mais das dicas e dessa coisa da linguagem mesmo para os parceiros mesmo. Está na semana do Dia dos Namorados, sexta, Dia dos Isso. Namorados. É, outra coisa, evitar linguagem técnica. Às vezes a pessoa trabalha num determinado local e ela até com o marido, ou então essa mulher com o esposo ou a esposa, não sei, ela fala tecnicamente, esquece que está dentro de casa, que lá ficou para trás. Então é tudo muito racional, é assim, assado, você faz. E às vezes usa muito imperativo, como se estivesse dando ordem. E o outro recebe aquilo como uma ofensa. Mas ele não está dando ordem porque ele é um general também, não. Às vezes até é. Mas às vezes ele está tão acostumado. Dialogar. Falar, olha, eu não gostaria que você usasse essa maneira de se expressar, porque eu sou o seu marido ou eu sou a sua esposa, e não cabe aqui esse tipo de ordem. Dá para conversar, dá para dialogar, dá para sonhar junto, dá para conversar e ter a maturidade, porque é o jeito de falar, entendeu? Tem muito a ver com a personalidade da pessoa, entendeu? Então, Você falou aí de dois tipos, o 5 e o 8 no caso. Né? O 5 é aquela linguagem mais técnica é, e o 8 é aquela linguagem mais turrona. Né? Você sabe que eu te amo.
Entendeu? A pessoa, não, não. Se for um 4, então eu fico ofendido, né? Choroso. Aí fica assim, ele falou que me ama, mas gritou, eu te amo. Sabe como é que é? Então, a linguagem tem muito a ver com isso. Agora, quando uma pessoa é muito melosa também, os excessos são ruins. Então, ela cobra do outro aquilo que ela gostaria que fosse, mas ninguém é assim 24 horas. Isso cansa. Então, é uma questão de adaptação. Você está entendendo? Fica aquela coisa mole. Você quer uma jantinha? Você quer que eu faça um cafezinho? Você quer uma chimidimibi? É muito bonito, mas o dia isso cansa. Você está entendendo? Então tem que ser adequado. E não dá. Às vezes a pessoa às vezes fala um não porque ela já está cansada. Aí aquilo vira um processo de sofrência. E às vezes não é nada daquilo. Ela só quis dar um basta, porque cansa. Cansa, porque não pode ser uma coisa assim que toma espaço. Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem a sua área. Você está entendendo? Isso que você está falando já seria um casal 2 e o 4. O 4, apesar dele gostar disso, ele gosta da individualidade dele. Já o Não. 2 é aquele tipo pegajoso, fica assim, quer mais um pouquinho, bem? Mais um pouco, o que você está pensando? O que você quer? E tal, a pessoa É. fica ali, né? Então ela está achando que está agradando muito e começa a desagradar pelo excesso. E o Uhum. contrário também desagrada pela indiferença. É a questão do equilíbrio, não é? E É. a comunicação tem muito a ver com o jeito de falar, até no ambiente de trabalho. Tem, né? Por exemplo, o chefe é diferente de líder. O líder ele não faz isso. O chefe ele pega, ele maltrata. O líder não. O líder ele está liderando, mas ele está se colocando no lugar do outro. Isso no ambiente de trabalho é muito assim. Quando a pessoa é Uhum. chefe, ela pega, ela se acha o dono da a última bolacha do pacote, né? É chefe. Ele não, O último cookie. o O último último cookie, cookie. é isso. Aí ninguém, né, ninguém quer comer o cookie é bom. Não. Esse cookie não é bom. Não é? Esse do chefe, né? Esse do chefe não é bom. Então, Esse não é legal. quantos minutos nós temos ainda? Olha, nós estamos nos 2 minutos finais. Ih, Então, passa rápido. vou deixar mais 2 dicas para você falar para nós. E quem quiser saber mais, procura o Luiz. Marca uma sessão com o Luiz. O Luiz tem sessão aí de coach, como é que fala? Pro bono, né? A primeira, aquela experimental. Marca com o Luiz online e procura mais aí ver as postagens do Luiz. O Luiz às vezes grava os vídeos e é um professor fantástico para quem quiser se preparar melhor para o Enem, né? E também um coach também fantástico, né? Claro, foi formado pela Dynamis, né? Assim, então, Claro, com certeza. Aqui, outra coisa interessante, rapidinho, evite colocar as mãos nos bolsos ou nas costas ao falar com alguém. Pode fazê-lo sentir que você tem algo a esconder. Isso é uma linguagem não verbal, né? outro, Use suas mãos para reconhecer a outra pessoa, seja uma onda ou um aperto de mão para ajudar. Isso ajuda a pessoa subconscientemente a baixar a guarda. legal, legal. Mais uma. Incorpore interações físicas mais apropriadas em suas conversas. Um simples aperto de mão serve para pessoas com quem você não é tão próximo, um aperto de mão. Agora, cuidado para não se tornar o toque igual aquela coisa do pica-pau. Sabe aquela pessoa que conversa contigo, colocando a mão toda hora, cutucando? Ai, não, cuidado com isso. Dá um irque danado, é chato pra caramba. A pessoa não faz nem por maldade, mas se controle para que não haja nenhum tipo de constrangimento. Essa é bem sinestésica, igual a gente fala na PNL, né? PNL já é diferente, já fala de visuais, auditivo e sinestésico. É. Ô Luiz, nosso minuto final, muito obrigado. Tá? O tempo foi pouco, a gente vai ter que marcar outra live para falar um Pode pouco marcar, a mais. gente conversa mais. Né? A gente vai explorar mais os seus conhecimentos, também seu carisma, que você é um cara fantástico. A gente atrasou, né? Mas, enfim, muito obrigado. Só a mensagem final para a turma aí que está nesse tempo difícil e, ao mesmo tempo, desafiador. Embora estejamos fazendo um isolamento social, vale lembrar que um abraço virtual
ele aquece o coração. Basta você recebê-lo com sinceridade. Um abraço para todo mundo e um prazer estar com vocês aqui. Aê, muito bem, muito obrigado, Luiz, valeu mesmo. E ó, se quiser ver de novo, tá lá no IGTV nosso, no meu Instagram e no do Luiz, depois ele pega também, vai estar lá. Um abraço, Luiz.